A igreja de Filadélfia tinha os seus inimigos que se levantaram contra aquela igreja, que faziam oposição ao crescimento do reino. Mas Jesus diz: eu vou honrar vocês. Os seus inimigos hoje, aqueles que se opõem ao Evangelho, um dia terão que se prostrar. Um dia serão humilhados. Os que se exaltam hoje dizendo que não precisam de Deus, que não precisam do Evangelho e zombam do Evangelho de Cristo e da igreja, a noiva do Cordeiro, um dia estarão prostrados no chão, fazendo o quê? Reconhecendo que Jesus é o verdadeiro Messias. Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, o Deus que venceu e que virá, o Rei eterno, e que a igreja de Jesus é o povo que o Senhor amou e que o Senhor morreu naquela cruz para salvar. Não para a glória da igreja, mas para a glória de Jesus. Isso um dia vai acontecer. Um outro galardão tem a ver com livramento. Quando diz aí no texto que porque aquela igreja guardou a palavra e porque nós guardamos a palavra e somos fiéis, o Senhor vai guardar esses que são fiéis, que guardam a sua palavra hoje e que são bênção hoje, o Senhor vai guardar da hora da provação que virá sobre toda a terra, sobre todo o mundo. E aí esse termo significa a grande tribulação. Quem estuda escatologia é a doutrina do final dos tempos, sabe o que significa essa expressão, a grande tribulação. Que é aquele momento que o livro de Apocalipse diz que são 7 anos que virão sobre a terra, e então virá o anticristo, e ele vai dominar sobre tudo, e os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças serão lançadas aqui, e são expressões da ira de Deus, do juízo de Deus, e essa terra virará um caos, cataclismos, catástrofes, terremotos, enfim, é um período de tribulação que nunca houve antes na terra. Aqueles que andarem com o Senhor e guardarem a palavra do Senhor hoje, serão guardados desse tempo que virá sobre a terra. O período da grande tribulação. Por quê? Serão retirados, serão arrebatados, estarão com o Cordeiro. É interessante que João ele diz aí que o Senhor não vai livrar na hora da provação, ou seja, na grande tribulação, a igreja passando pela grande tribulação e o Senhor livrando a igreja ali, até porque o livro de Apocalipse diz que o anticristo vai matar um monte de gente nesse tempo que não se curvar diante da sua estátua. Mas diz o texto que o Senhor vai guardar da hora da provação, da grande tribulação. E é interessante que se você fizer uma análise de texto, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver muitas vezes a palavra igreja acontecendo ali. E do capítulo 4 até o capítulo 18, que é o período onde a grande tribulação está instalada no mundo, você não vê uma vez a palavra igreja. Você vai ver no capítulo 19, quando Jesus vem e acontece ali então a entrada do povo de Deus no milênio, no reino do Senhor Jesus Cristo. O que significa que a igreja, eu creio, não estará aqui na hora da grande tribulação. E o arrebatamento é iminente, no abrir e fechar de olhos. Devemos estar hoje preparados, salvos e andando com o Senhor. Ele nos livrará da grande tribulação. E por último, o Senhor fará de nós uma coluna no seu santuário. Escreverá o nome dele, o nome de Jesus e o nome da cidade santa em nós. O que isso significa? Concluindo aqui, fechando o nosso sermão. A cidade de Filadélfia, a cidade na qual aquela igreja estava inserida, era uma cidade onde havia muita incidência de terremotos. Era uma cidade que estava entre placas tectônicas, então havia ali muitos abalos sísmicos naquela região. E naquele tempo, um pouco antes, houve um grande terremoto que destruiu
várias cidades, inclusive muito da cidade de Filadélfia. Era comum, por relatos históricos, você entrar na casa de algum cidadão de Filadélfia naquele tempo e você vê as paredes trincadas por causa dos terremotos. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim para aquela igreja que vivia na cidade dos terremotos, em instabilidade total. O vencedor, ele será estável. O vencedor estará junto de mim para sempre, como uma coluna. Talvez você já foi em alguma cidade antiga, onde tem ruínas. Eu tive a oportunidade que Deus me deu de ir para algumas cidades assim, da época do Império Romano, e ver ali cidades antiguíssimas, em ruínas. Mas uma coisa é destaque nessas ruínas. O quê? Colunas. Colunas enormes, ainda em pé. Escombros por todo lado, mas grandes colunas ainda em pé. Cidades que passaram por guerras, terremotos, passaram pelas intempéries, mas colunas estão lá, porque coluna no mundo antigo era sinônimo de estabilidade, de constância, de algo durável. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e fizer parte do reino dele, viverá para sempre. Hoje nós podemos viver situações de instabilidade. Graças a Deus no Brasil, por enquanto, a gente pelo menos nunca viu terremoto. Mas às vezes nós temos outros terremotos, outras coisas que nos trazem instabilidade. Vivemos num país que hoje vive instabilidade política e econômica. Mas nós devemos saber que um dia o Senhor fará de nós como colunas. Esse mundo vai passar, mas aqueles que pertencem ao Senhor durarão para sempre. Estarão seguros na eternidade, na Nova Jerusalém, reinando com Cristo e glorificando o Senhor por todo o sempre. Amém? Sejamos fiéis. Sejamos fiéis, andemos com o Senhor, façamos a diferença nesse nosso tempo, aproveitemos bem as oportunidades, porque a vida passa e as oportunidades passam também com a vida. É hoje o tempo de fazermos a diferença. Hoje Deus quer usar a nossa igreja. Hoje Deus quer usar a sua vida. Ore por isso. Deus me usa. Me ajude a aproveitar bem as oportunidades e que a sua vida seja uma vida que aproveite bem essas oportunidades, uma vida para a glória de Deus. É assim que é.